Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Nessa aula nós vamos estar falando aqui sobre os operadores lógicos. De acordo com a documentação, operadores lógicos são utilizados tipicamente com valores booleanos lógicos. Nesse caso, o retorno vai ser sempre um valor booleano. Entretanto, os operadores i e ou, que é esse aqui, o i e o ou, na verdade, retornam o valor de um dos operandos especificados. De toda forma, de forma que esses operandos passam a ser utilizados como valores não booleanos. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vai ficar um pouco mais claro. Bom, então ainda dentro aqui do console do navegador, eu vou limpar aqui. Eu tenho aqui as variáveis a e b. Eu vou falar que a é true e b é false, tá ok? E a gente vai fazer o teste aqui do primeiro operando, que é o operando e, que é um operando lógico. Então, ele vai fazer uma avaliação para mim, por exemplo, se a por exemplo, a e b. O que acontece? Quando eu passo aqui a expressão a e b, ele verifica para mim se a é true e b também é true. Como isso não foi verdade, ele me retornou false, tá? Porque eu tenho a como true e b como false. Agora, se fosse o segundo operador, que é o segundo operador lógico, que é o ou, que são essas duas barrinhas aqui, os dois pipes, a ou b, isso vai me retornar true. Por quê? Essa avaliação aqui, ele espera que pelo menos um dos valores seja verdadeiro, ou um ou outro. Por isso que você pode ler dessa forma, ou esse é verdadeiro, ou esse é verdadeiro. Já nessas você lê assim, ó, esse precisa ser verdadeiro e esse precisa ser verdadeiro, tá certo? Então, esse aqui é o resultado da minha expressão. Agora eu posso fazer expressões complexas, como por exemplo, a e b, ou a ou b. O que isso faz? Isso me retorna true. Por quê? Eu preciso que o resultado dessa expressão seja verdadeiro ou o resultado dessa expressão seja verdadeiro. Reparem que eu isolei as avaliações das expressões entre parênteses. Isso aqui faz com que isso aqui me retorne um booleano dessa comparação de fora, né, que está sendo controlado pelo ou, e essa aqui também, tá? Então eu posso também mudar isso aqui para e. A e b e a ou b. Isso me retorna false, porque essa primeira operação aqui, ela vai me retornar false, porque o meu b é false, tá? Então, esse lado aqui vai retornar false e esse aqui vai retornar true. Como aqui eu estou passando o operador lógico e, a operação como um todo em si vai me retornar false. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó, a e true e b ou true. Isso aqui vai me retornar true, porque a é true e está fazendo a comparação com true, então não tem nem avaliação. Então isso aqui já me retorna verdade. Mesmo eu tendo i aqui, vai me retornar true, porque essa expressão também me retorna true, tá certo? Ela também me retorna verdadeiro. Então, essa aqui é a lógica desses dois importantíssimos operandos, tá? Ainda tem por último esse aqui, a operação negação lógica. Retorna falso caso o único operando possa ser convertido para verdadeiro, senão retorna verdadeiro, tá? Mas esse aqui já é um operando que não é muito utilizado, tá? Um operando que é muito utilizado, que a gente pode fazer é uma comparação que a gente pode estar fazendo, é essa aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a que vale true. Eu quero negar a. Então, quando eu quero negar a, eu posso passar aqui esse operador, né, de expressão, que é o not lógico, ele vai negar a minha expressão. Então, é isso que esse trecho está querendo dizer. Ele vai negar a minha expressão. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um false negado, ele vira para true. E o true negado vira para false. Então, ele é a negação da expressão. Tá ok? Por exemplo, isso é muito comum. Vou dar um exemplo um pouco mais avançado. Eu tenho aqui esse array vazio. Se eu colocar que está atribuído a agora, se eu negar isso aqui, por exemplo, ele vai me retornar false. Então, você também pode aplicar isso não só a operadores booleanos, você pode estar atribuindo isso a outras
tipos de variáveis, né? Outros tipos primitivos ou tipos mais complexos. Então tem aí uma certa usabilidade, né? Eu posso ter, por exemplo, uma função que avalia se o meu vetor está vazio e ela vai me retorna que o vetor está cheio, por exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma function que me retorna, que, sei lá, verifica se tem clientes cadastrados no banco. Verifica clientes. Vamos supor que essa consulta, que essa função foi no banco e verificou que tem clientes. Então ela vai dar um return true, né? Dizendo que tem clientes. Então se eu chamo verifica clientes aqui, ó, me retorna true, porque viu que tem clientes no banco. Aí se eu passo aqui, ó, vamos supor que o meu if só vai executar, por exemplo, se não tiver clientes no banco. Então, vamos supor que eu queira negar essa função, né? Então, eu quero saber se essa função negada me retorna falso, por exemplo. Ou eu poderia fazer na mão do tipo if verifica clientes é igual a false. Então, aí eu posso negar ela aqui, ó. Tá certo? Isso aqui vai me retornar true. Então, return console.log executa se não tiver clientes no banco. Opa, não precisa retorno de console.log não. Só executa o console.log. Tá? Então aqui, ó, executa se não tiver clientes no banco. Tá? Então aqui eu verifico. Primeiro eu chamo a função que verifica se tem clientes no banco. Ela retornou tem cliente no banco. Então aí eu vou e nego ela. O que eu quero saber justamente é o oposto dela, não o que ela retorna. Ela retorna se tem, e eu quero saber se não tem. Então, se eu quero o oposto, eu vou negar essa função. Eu negando essa função aqui usando a exclamação, eu posso comparar aqui se ela é igual a false. Tá? Então, se verifica se não tem clientes no banco, ou seja, se ela retorna, a negação dela é igual a false, eu executo algum tipo de operação. Nesse caso aqui foi só um console.log, mas você poderia enviar um e-mail, poderia, sei lá, criar uma tabela, enfim, você podia criar o que você quisesse. Tá? Então, esse que é o operador lógico de negação, tá certo? Aqui no site ainda tem alguns exemplos, né? Então, true e true retorna true, true e false retorna false, false e true retorna false, né? False e uma expressão que retorna false vai me retornar false, e aí vai. Entendeu? Então, você tem várias formas de você estar utilizando isso. E aí, agora eu vou dar um exemplo aqui chamado tabela da verdade, que vocês podem estar vendo isso aí na internet. Vocês vão ver que é comum você estar fazendo tabela da verdade. Por exemplo, tem aqui A vale true e B vale false. E aí vamos fazer a tabela da verdade para o operador I. Então, A e B false, B e A retorna false. Agora vamos acrescentar aqui o ou, certo? Desculpa. Então, o A ou B retorna true, o B ou A retorna true, tá certo? Agora, se eu tivesse aqui os valores diferentes, já muda totalmente. Ou seja, vamos supor que eu tivesse false para ambos. False e false. Então, eu tenho aqui A e B false, B e A false, A ou B false, B ou A false. Tá vendo? Então esse é o comportamento da tabela da verdade. E aí a gente tem a última possibilidade, quando ambos são true. Então, eu vou ter aqui, deixa eu copiar aqui. Não, se bem que vai dar o mesmo trabalho de editar. Então, A
ou B, true, I, né, na verdade, B e A, true, A ou B, true, B ou, ou A, true, tá certo? Espero que eu não tenha errado nada aqui, né, porque é bem chatinho, mas é isso mesmo. Então, esse é o comportamento da tabela da verdade, que é onde você analisa o funcionamento e a mecânica dos operadores lógicos dentro de operações utilizando operandos lógicos ou mesmo utilizando expressões como essa que me retorna um valor lógico para substituir a presença do operando lógico na expressão, tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante para a lógica de programação, tá? A gente vai ver mais disso no nosso capítulo de lógica de programação. Mas isso aqui é mais um dos fundamentos importantes aí da programação que a gente utiliza o tempo inteiro, tá? Então recomendo que vocês estejam bem confortáveis com esses operandos, porque a gente vai estar trabalhando muito com isso nos próximos capítulos, nos próximos módulos, tá ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem estar nos enviando por e-mail ou estar postando no nosso fórum, tá ok? Aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.